Olá, novamente nos encontramos para continuar estudando juntos outras lições mais em matéria, a mais para prepararmos com sucesso para a prova de espanhol. Já falta pouco tempo, para essa programação toda que vocês já fizeram. Ainda bem que a gente está conseguindo, embora com aulas bem curtas, revisar tudo aquilo que é mais importante da gramática. Só estou sentindo um pouco de falta de tempo para a gente poder revisar um pouco mais de texto, Aí eu vou tentar essa aula esgotar um tema que a maioria das pessoas não gosta, As pessoas odeiam verbo, não gostam de verbo. Eu acho muito curioso também, que verbo é ação, Muitas vezes as pessoas não gostam de ficar quieta, não gostam de ficar parada, mas verbo é ação mesmo, então devia ser uma coisa bem legal, Isso que a gente vai revisar corresponde à unidade 7 e unidade 8 da apostila. Unidade 7 e unidade 8 da apostila. Então, aquilo que eu vou explicar aqui é uma síntese, um apanhado, um resumo daquilo que é mais importante, aquilo que você precisa saber sobre verbo e depois sobre algo bem importante também, que são os heterogenéricos e heterosemânticos. Heterogenéricos, palavras que mudam de gênero. Heterosemânticos, palavras que mudam de significado. Isso aí é habitual de cair nas provas de língua estrangeira. Qualquer pessoa que se preparou para uma prova de espanhol de língua estrangeira deve saber estas diferenças. Então, da matéria de verbo, normalmente quando explico essa matéria, as pessoas já olham para mim e dizem: professor, eu não sei verbo em português, você acha que eu vou aprender em espanhol, Você está acreditando em milagre, Você é uma pessoa de muita fé, Então a gente vai fazer do seguinte modo, Não sei se vai dar certo, se isso vai ser melhor. Eu digo assim: imagine que não sabe nada de verbo. Aí você vai dizer: não vai ser difícil, professor, não vai ser difícil, Vamos fazer de conta que não sei nada mesmo, Então, vamos começar do zero, Entendendo que verbo. Primeira classificação, primeira categoria que a gente tem que compreender é que na conjugação verbal nós temos modos de realizar ações, Modos de realizar. Quando a gente encontra essa expressão modo indicativo é um modo real, é um modo de execução, é um modo concreto, é um modo eficiente. Então, quando eu falo de modo indicativo, eu estou falando de ações que aconteceram, acontecem ou acontecerão. Ações, elas têm relação com tempos. Então é normal que a gente também faça uma pauta mental na qual a gente pensa, tem coisas que são do passado, coisas que são do presente e coisas que são do futuro. A gente parte então do nosso presente. Eu utilizo aqui para vocês ter claro, essa diferença dos tempos no modo indicativo, modo eficiente, onde as coisas acontecem. Eu tenho um presente. Esse presente eu digo que eu canto. Utilizo um verbo que é bem familiar, aí a pessoa consegue fazer essa ordenação melhor. Eu digo que eu canto. Quando eu falo no futuro imperfeito, eu digo que eu cantarei, eu farei isso, Agora aparece uma novidade aqui, que em espanhol a gente coloca isso que vocês conhecem como futuro do pretérito, ou não conhecem como futuro de pretérito em português, Em espanhol a gente chama de condicional, É aquela ação que eu faria se determinada condição me permitisse. Então, semana que vem eu cantaria se eu tivesse violão. E semana que vem eu cantaria se o cachê for bom. Semana que vem eu cantaria se minha garganta estivesse boa. Então, aquilo que eu faria se determinada condição me permitisse. Então, são dois tipos de futuro, um presente. E você dirá: isso aqui é importante? Não é tão importante quanto aquilo que eu vou falar agora. Na hora que eu estou fazendo a explicação, eu quero que vocês fiquem atentos a alguns aspectos que eu quero que vocês consigam armazenar melhor do que aquilo que eu acabei de falar. Por exemplo, na prova, quando habitualmente se coloca uma frase e na frase aparece uma palavra sublinhada, esta palavra é o verbo. E nessa pergunta, habitualmente, se quer ver se o aluno consegue identificar a qual tempo corresponde o verbo e a qual modo também ele corresponde. E habitualmente, quando se coloca esse tipo de questão, a preferência é colocar o verbo no passado. Por isso é muito importante que o aluno saiba diferenciar entre estes dois tipos de passado do modo indicativo. Porque frequentemente são esses dois os que aparecem para serem diferenciados em prova. Então, se você já sabe fazer essa diferença em português, ótimo. Em português você fala pretérito imperfeito e pretérito perfeito, Em espanhol, também esse daqui, o pretérito indefinido, pode ser chamado de pretérito perfeito, mas tem que ser pretérito perfeito simple. Pretérito perfeito simple porque é uma palavra só, Mas habitualmente, como alternativa de prova, aparece escrito pretérito indefinido, Por quê? Porque é um nome que somente os alunos que alguma vez tiveram contato com aula de espanhol saberiam que é o nome desse tipo de conjugação. Então, a preferência na hora de colocar uma frase no passado e o verbo no passado é que ele esteja no pretérito indefinido, para ver se o aluno realmente conhece esse tempo.
Qual é a diferença entre um e outro? Eu digo que o pretérito imperfeito é o tipo de pretérito que a gente utiliza quando se lembra de coisas que a pessoa fez, né? Algumas situações do cotidiano, coisas que aconteceram com a amizade, por exemplo, né? E a gente vai e se lembra como se ainda estivesse acontecendo. Ah, me lembro que aquele dia a gente se encontrou, a gente estava fazendo o quê? A gente estava comendo um sanduíche, a gente estava, né? Então você volta para o passado, aparece aquela nuvenzinha da lembrança e você começa a recriar a ação, né? Lembra quando tua mãe cantava e você, né, aparece aquele flashback, aquela nuvenzinha, né, se expande e você volta para aquele momento quando isso acontecia, né? Então esse pretérito imperfeito é aquilo que você se lembra. Quando? Quando você fazia. O pretérito indefinido é aquilo que você já fez, já terminou, não faz mais, está encerrado, né? Se eu digo, por exemplo, cantava, e digo aqui cantei, e digo cantei, terminei, não faço mais, a ação acabada. Então, essa é a diferença entre pretérito imperfeito e pretérito indefinido. Imperfeito, aquilo que eu fazia. Indefinido, eu já fiz, né? E eu terminei. Por isso é importante que você tenha isso na sua mente quando leia a frase, olhe para o verbo e diz, essa ação é terminada ou essa ação eu estou lembrando dela, né? Essa é uma primeira coisa que vocês têm que lembrar sobre a questão de verbo. Na prova não quer saber, a prova não quer testar se você sabe a conjugação, se você sabe fazer flexão de verbo. O que a prova quer saber é se você consegue identificar tempos e modos e pessoas que realizam as ações através da leitura do verbo. Outra destreza que é solicitada na prova é ver se o aluno sabe diferenciar entre modo indicativo e modo subjuntivo. O modo indicativo é o modo de eficiente, você faz. O modo subjuntivo é o modo de possibilidade, modo de hipótese, modo de fazer de conta. Eu coloco uma frase, quando eu quero saber se uma frase ou um verbo ele está no modo subjuntivo, eu imagino o seguinte enunciado. Vamos supor que, e eu coloco um pronome. No presente do modo subjuntivo, vamos supor que eu cante. Vamos supor que eu cante e vamos supor que tu cantes. Vamos supor que ele cante. Aí se você colocar isso no enunciado, você vai lembrar e vai fazer a conjugação do modo correto. Vamos supor que, o verbo falar, hablar. Vamos supor que eu hable. Eu não vou dizer eu hablo, tu hablas, ele habla. Eu vou dizer vamos supor que eu hable, que tu hables, que ele hable. Então se você colocou um enunciado e isso combinar com o verbo que aparece na frase, você está no modo subjuntivo, modo de possibilidade ou hipóteses. Você vê a diferença aqui. A tabela completa da conjugação do verbo aparece na apostila. Aqui só aparece a primeira pessoa para poder fazer as diferenças. Depois você pode, né, revisar e fazer as comparações. Eu digo eu canto, tu cantas, ele canta. Vamos supor que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Eu fiz de um outro modo aqui debaixo para vocês comparar e confirmar algo que vai acompanhar o resto da matéria de conjugação de verbo. Quando a gente estuda as terminações em espanhol, a gente tem que lembrar que os verbos que terminam em ar têm um tipo de flexão. E os verbos que terminam em e ir, a maior parte das vezes a conjugação ela é igual, a flexão é igual em quase todas as situações e momentos. Né? Então, por isso que eu estou colocando todas elas, né, com certas combinações de cores, e depois vocês também podem conferir nas suas tabelas como isso vai se repetindo. Então, você, na verdade, não tem que aprender 3 tipos de terminações. Você tem que aprender 2, né? Porque tem palavras que terminam com ar, funcionam do jeito. Tem palavras que terminam com er e ir, e as duas funcionam do mesmo modo. Então, não seria tão complicado como, em princípio, parece. Agora, quando a gente, acabei de falar, falei sobre presente de indicativo e presente de subjuntivo. Na prova, frequentemente aparecem frases e a conjugação do verbo, ele aparece no presente. Cabe ao aluno demonstrar competência para ele, né, identificar a alternativa que corresponde a presente de indicativo ou presente de subjuntivo. Então, primeira destreza, diferenciar entre os 2 tipos de pretérito. Segunda, diferenciar entre os 2 tipos de presente, de indicativo e subjuntivo. Frequentemente isso aparece em frase. Uma outra novidade da prova é isso aqui, o pretérito imperfeito. O que acontece com este pretérito imperfeito? Aparece raramente, né, em prova, mas quando aparece o modo subjuntivo, se não for o presente, ele vai para o pretérito imperfeito. Por quê? Porque, curiosamente, em espanhol, a gente pode falar de 2 modos a mesma coisa. Então, se nós trabalhamos com uma prova que seja uma prova de tipo sumatória,
né? Você pode ter duas respostas corretas. E a pessoa que nunca estudou espanhol, ela não saberia, por exemplo, que tem duas respostas corretas quando a gente fala do pretérito imperfeito de subjuntivo. Como se usa esse tipo de pretérito? Vamos imaginar que eu estou aqui para poder ensinar essa parte da matéria, eu fico cantando desaforadamente, né, intensamente uma música muito chata, que eu não vou fazer isso agora, né, porque eu estou com a garganta, não estou muito legal. Então, se eu fico berrando aqui ou falando muito alto, pode ser que alguém, o vizinho, apareça aqui e diga, pô, professor, assim não dá, né? Toda essa vez que você dá aula, fica berrando aqui, eu não consigo assistir minha TV tranquilo. Aí eu digo assim, mas se eu cantasse o tempo inteiro, né? Ou se eu berrara, ou se eu berrasse o tempo inteiro. O que eu quero dizer com essa frase? Se eu tivesse feito, ou se eu viesse fazendo isso o tempo inteiro, se eu reconhecesse a possibilidade de que isso, né, viesse acontecendo, estivesse acontecendo, estou falando de possibilidade do passado, né? Está chegando o fim do ano, né? Normalmente os alunos se aproximam mais dos professores, né, de um modo mais cordial, né? No ano inteiro ficaram bem, né, largados, mas quando vai chegando o fim do ano, eles vão ficando mais simpáticos. E ali então eles se aproximam e dizem assim, pô, professor, aquele pontinho, né, pô, aqui que custa, né? Só meio ponto e tal. Aí a gente se lembra, né, de tudo aquilo que o aluno aprontou, de tudo aquilo que aquela aluna conversou, né, de quantas vezes ficou mexendo no celular e tal, né? E ainda por cima de quantas vezes a gente viu que a pessoa estava colando em prova, né, e a gente já foi deixando, né, chamando a atenção. Aí a gente disse, como eu vou te ajudar, né? Se tu ficava colando o tempo inteiro, né? Tu te apoiasse na tua colega o ano inteiro para poder passar. Aí a pessoa diz, professor, se eu colasse o tempo inteiro, quando ela está falando desse modo, está dizendo, se eu tivesse feito isso, né? Então, esse seria o quê? Possibilidade do passado. E esse efeito, então, se eu cantara, se eu cantasse. Com verbos que terminam em eroir, aquilo que eu falei para vocês, fica igual. Projeto Verão, o pessoal ouve falar de Projeto Verão, ou Projeto Verão, né? Então vou fazer uma mudança radical, está faltando bem pouco para o Projeto Verão. Então, você, se começou a fazer agora seu Projeto Verão, né? Todo mundo, verão, né? Que já é tarde demais, né? Para tentar se preocupar com isso aí. E aliás, por quê? Situação típica em casa, né? Dice, não, agora vou começar, vou ficar mais magra, né? E dice, não vas conseguir, né? Pô, depois da meia-noite, todo mundo vai dormir, tu sempre desce a escada e se enfia lá na geladeira para pegar alguma coisa. E dice, ai, que sacanagem, que calúnia, né? Se eu comesse, né, todas as vezes, mas uma vez que outra que vou lá na geladeira. Se eu comiera ou se eu comesse. Se alguém se identificou com isso? Não. Então, se eu comiera, se eu comesse, né? Então, mas pelo menos estou subindo e descendo a escada, né? Aí a pessoa diz, né? Aí aproveita para queimar as calorias. Se eu subiera ou se eu subisse essas escadas o dia inteiro. Possibilidade do passado. Isto também aparece em prova. O que não aparece em prova e raramente a gente em espanhol utiliza, né? É essa expressão aqui, futuro imperfeito. Vamos supor que a semana que vem a gente combina uma coisa, o Natal está se aproximando, né? E eu digo, semana que vem vou cantar uma música de Natal, né? Então, você diz, ai professor, se você cantare, se eu cantare, né? Eu estou falando de uma possibilidade no futuro. No futuro tem flexão, então em espanhol tem, mas raramente as pessoas falam desse jeito porque é um modo de falar bastante tradicional e antigo. A gente poderia utilizar talvez numa peça de teatro, né? Ou em textos mais clássicos, né? Então, normalmente as pessoas se expressam no presente, né, de subjuntivo ou no pretérito imperfeito de modo subjuntivo. Por isso, primeira destreza, diferenciar entre estes dois passados de modo indicativo. Segunda destreza, diferenciar entre os dois tipos de presente, presente de indicativo, presente de subjuntivo. E saber que tem duas conjugações corretas para o pretérito imperfeito. Na sequência, modo imperativo. Falamos do modo indicativo, que era um modo eficiente, eu faço. Modo subjuntivo, um modo de fazer de conta. Modo imperativo, alguém manda, né? Vocês sabem que tradicionalmente a leitura que eu faço, né, daquela minha longa estada aqui no Brasil, que já definitivamente permanente, né, de que eu já percebo que na questão de gênero eu sei muito bem quem manda, né? Entre aquela velha, né, história de homens e mulheres, né, quem realmente manda, né, habitualmente nessas relações heterossexuais tradicionais é a mulher, né? Ela manda declaradamente, ela nem fica quieta, ela chega, manda e já vai, né? Ela começa mandando carinhosamente, né? Depois já começa a mandar escancaradamente, né? Então, se tem alguém que consegue entender muito bem o modo imperativo, são vocês, a grande maioria, né? Então, o modo imperativo, aqui aparecem 3 pontinhos, por quê? Porque na primeira pessoa, aquele tal de eu não mando nada, né? Então, eu não mando nada, né?
Por isso aqui não aparece conjugação. Já imaginou como que você manda com uma conjugação diferente, sem querer, sem você se falar como se fosse outro, quando você acorda, né? Que de manhã para a gente se levantar da cama, né? Já pensou que conjugação você utiliza para sair da cama? Você vai dizer, acorda, acorda, acorda. Mas quando você faz isso, você está falando como se você fosse um você, ou como se fosse uma terceira pessoa. Não tem uma conjugação própria da primeira. Então o imperativo só começa a partir da segunda, né? É tão bom quando a gente tem alguém para mandar, né? Então, olha, sorriso de felicidade. Então, vamos supor aqui. É claro que você não vai fazer, né? Eu não vou pedir, nem eu quis passar pela vergonha de ficar cantando. Mas, imagine que, né? Eu digo para você, tu tem carinha que tu sabe cantar, que tu gosta de cantar, que tu vai lá para os bares e fica só vendo, né? Se dá para, né, dar uma palhinha aí, a ver se o cantor da noite ele deixa, né, que você participe um pouquinho, né? Sim? Não, né? Mas vamos supor que eu peço para ti. Eu digo, por favor, tu canta alguma coisa. Aí você começa a cantar. Mas aquela musiquinha talvez não seja do agrado de todo mundo, ou talvez a sua voz não seja lá aquelas coisas, né? Então, aí você começa a cantar, né? E começa a se empolgar, né? E aí todo mundo começa a pensar, por que ele pediu isso, né? Então, canta, canta, o que eu vou pedir quando vejo que realmente o negócio está agoniando? Eu vou dizer depois, não cantes, por favor. Né? Não cantes mais. Então, qual que é a moral da história? A palavra que você utiliza para mandar fazer é diferente da palavra que você utiliza para mandar não fazer. E isso acontece nas segundas pessoas. Né? Então, isso aqui a gente vai ver um exercício daqui a pouco, onde vamos ver essas diferenças também. Né? Então, no modo imperativo, afirmativo e negativo, segundas pessoas, tu, segunda pessoa, vosotros, né? As palavras que se utilizam são diferentes. Em português também você faz a mesma coisa. Para confirmar aquilo que tinha falado antes, você vê aqui, segundas pessoas, palavras que terminam com ar, palavras que terminam com er e ir. Né? Se eu digo no caso de comer, come, não comas, comer termina com er. Subir, sube, não subas. A flexão, a terminação, ela fica igual. Eu disse, verbos que terminam em ar são de um jeito, verbos que terminam em er e ir são de outro, mas a combinação é igual, menos nesses dois casos. Comed, vos comed, né? Subir, vos subir, como falaria, né? Em português você faria com S, em espanhol você faz com letra D. Aqui sim tem diferença, né? Quando é no negativo eles ficam igual, né? Não comais, não subais. Depois você revisa na sua apostila e vê aquilo, tudo estou falando com as tabelas que estão mais completas. Isso aqui acho muito curioso de explicar, mas tem muita gente que se confunde nisso na hora da prova, né? Tem gente que não sabe identificar infinitivo, a maioria das pessoas consegue se lembrar. Infinitivo, o nome do verbo, né? Cantar, comer, subir. Agora, tem gente que confunde gerúndio com particípio. Eu não entendo muito bem como isso pode acontecer. Eu penso assim, pô, a gente olha aqui o gerúndio, ele tem um ND aí, né? Gerúndio, né? Então é gerúndio, é tudo aquilo que estou fazendo, né? Então tem que ser aquilo que tenho cantando, aquilo que tem comendo, aquilo que tem subindo. Então tem que ter esse ND ali para ser um gerúndio, né? Se não tem, então, chegamos aqui ao particípio. Particípio é as palavras que terminam em ado ou ido, né? Mas vocês que são alunos experientes, alunos amadurecidos também, levam as coisas a sério, né? Vocês sabem que tem particípio, não todo particípio termina em ado ou ido. Né? É só parar para pensar em português. O verbo fazer, por exemplo. Do verbo fazer, qual é o particípio do verbo fazer? Aquilo que eu tenho feito. E se for dizer aquilo que eu tenho dito, então, ou escrever aquilo que eu tenho escrito, né? Então tem coisas ali que, pois é, agora me lembrei, tem particípio, não todos os particípios terminam em ado ou ido, né? Isso acontece também em espanhol, e vou aproveitar o próximo tópico, se eu já cheguei aqui, é isso mesmo. Formas compostas, para falar um pouquinho mais sobre isso. Eu coloquei aqui em duas colunas, dois tipos de formas compostas. Pretérito perfeito e pretérito pluscuamperfeito. Eu coloco esse aqui porque a pessoa olha para esse nome e diz, deve ser pegadinha. Isso nem tem em espanhol. Mas tem em espanhol. Tem esse nome pluscuamperfeito, mas vamos começar com pretérito perfeito. Quando a gente utiliza o pretérito perfeito, sabe quando você fala em português, eu tenho revisado, eu tenho visto, eu tenho anotado, eu tenho estudado. Quando você faz isso, você utiliza a conjugação do verbo ter e o particípio. Essa é uma forma composta. Em espanhol, o verbo auxiliar não é o verbo ter, é o verbo haver. Então, quando eu quero dizer eu tenho cantado, tu tens comido aquelas coisas que, né, a nutricionista mandou. Tens
Esse verbo que aparece aqui, verbo haver, em português seria o verbo ter. Né? Em espanhol, a forma composta se faz com conjugação de presente de verbo haver, más participio. Aquí coloqué terminaciones con ar, cantado, comido, subido, revisado, entendido, vivido, ¿né? Para você lembrar que participios habitualmente terminan en ado, oído. Formas perfectas en español, elas têm duas palavras. Un verbo auxiliar, verbo haver, e aqui no caso o participio. Essa sequência de verbo é muito bom que vocês saibam essa sequência de cor, porque habitualmente em prova aparece esta forma de pretérito, chamado de pretérito perfeito, e se pergunta qual pronome corresponde. Então aí você chega e encontra a frase, has comido, né? E você tem que saber que corresponde a tu. Então se você aprende essa sequência, você está bem para a prova. Quando a gente fala de pretérito pluscuamperfeito, estamos falando de algo que já aconteceu, né? E normalmente em português você, às vezes, fala e diz assim, eu tinha ouvido ou havia ouvido, né? Então ali que esta conjugação de verbos se parece com português, porque em espanhol o verbo auxiliar é o verbo haver e em português é o verbo ter. Mas quando é passado, em português também vocês utilizam havia, né? Então aqui nós temos particípios que eles são irregulares. Ahí tenemos participio do verbo escribir, había escrito. Había escrito bastante del libro y por eso se fue a dormir más temprano. Fue descansar mais cedo porque já havia escrito. Aí ficou mais parecido com aquilo que o pessoal fala, o que a gente fala em português. Também temos, habías dicho que ibas a parar de fumar. Tinhas dito que ias, né? Então, é importante que você perceba, o verbo auxiliar em espanhol é o verbo haver, não é o verbo ter. Então você não pode aceitar como correto uma frase que diga tenías dicho que seria tinhas dito que. Em português você pode, mas em espanhol tem que ser o verbo haber. Habías dicho, había hecho. Que significa hecho? Diga. Quando que utiliza, não em formas compostas, né? Você pode dizer, eu tenho tantas coisas para dizer-te. Então, na forma simples, frase simples, você pode utilizar, né? Tenía admirado, não dá para combinar, porque não é uma forma, a partir do verbo ter, não se faz em formas compostas. Só ações simples. Eu tenho aqui, então, esse había hecho. Que significa em português? A palavra hecho significa feito, né? E ele vem do verbo fazer, né? Então, había hecho tanto para ajudar-te, né? Tinha feito. Depois temos, habíamos vuelto. De volver, habíamos puesto de poner, por, colocar. E depois, habían roto. Esse aqui é bem curioso, né? Roto, romper. Então alguém chega e exclama, estou com o coração roto. O que aconteceu com ele? Né? Então tem o coração despedaçado, né? Então se rompeu o coração. E quando alguém fala rompido em espanhol, aí que o pessoal fica olhando estranho. Ué, isso ficou muito estranho. Em português, pode. Em espanhol, não. Assim como também falar roto, né? Fica muito estranho de ser dito em português. Mas isso aqui também é parecido com morir, morrer, que também tem outro particípio que é muerto. Esses particípios irregulares são exemplo de que não todo particípio termina em ado ou ido, tá? Ok, formas compostas. Quase terminando aquela parte que tem a ver só com verbo, estamos aqui com as irregularidades verbais. Na apostila que vocês têm, agora não lembro exatamente a página, deve ser da 14, 15, 16 em diante. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Está da página 9 em diante, página 9, 10, 11... 12, até a página 13, 9, 10, 11, 12, 13, você tem exemplo de tabelas de conjugação de verbo, né? Então aí aparecem exemplos de irregularidades frequentes. E as duas primeiras são as que mais aparecem em prova, que são essas duas que estou apresentando para vocês. Irregularidade e e e. O que é um verbo irregular? Verbo irregular é aquele que sofre alteração na raiz. Antes da terminação ar, ir, acontece uma modificação. Se você falasse o verbo pensar em português, você diria, eu penso, tu pensas, ele pensa. Mas em espanhol, esse aqui é um verbo irregular e eu tenho que trocar a letra E por IE. Por isso que em vez de dizer eu penso, eu digo, eu penso, tu piensas, ele pensa. No caso de nós e vosotros, ele fica normal. Nós pensamos, vosotros pensáis. E depois ele volta a ficar irregular. Eles pensam. Então, como funciona essa parte da apostila? Eu coloquei as tabelas, eu coloquei os tempos, eu coloquei o modo também, do modo qual corresponde. Assim você pode saber quando a irregularidade verbal acontece. Às vezes a pessoa pensa, o verbo é irregular e a gente pensa que ele é irregular o tempo inteiro. Não. Em alguns tempos o verbo é irregular. Fora dos tempos que não aparecem ali,
ele se comporta como verbo regular. Se eu falo, por exemplo, do verbo pensar no futuro, eu pensarei, tu pensarás, ele pensará. Ele fica normal. Se eu falo no pretérito imperfeito, aquilo que eu fazia, eu pensava, tu pensavas, ele pensava. Não tem irregularidade. Então, o que você encontra na tabela é tempos nos quais a irregularidade acontece e as pessoas nas quais essa irregularidade também acontece. Está marcado em negrito os verbos quando tem irregularidade, quando o verbo não tem irregularidade, não, está marcado de modo normal. Nesse caso, irregularidade é por IE, ele acontece nos dois tipos de presente, presente indicativo, aquilo que faz, presente subjuntivo, aquilo que a gente faz de conta. Vamos supor que eu pense e que tu penses. É melhor que tu penses muito bem lo que vas a estudar, que tu penses. Quando você fala assim, está no modo subjuntivo. E no imperativo afirmativo e negativo, a mesma lógica, a irregularidade acontece em todos os pronomes, menos nosotros e vosotros. A alteração E por IE é equivalente à alteração O por UE. Se eu tenho o verbo contar, em vez de trocar E por IE, eu troco O por UE. Em vez de eu conto, tu contas, ele conta, né? Eu tenho que falar eu cuento, tu cuentas, ele cuenta. E como você viu na situação anterior, isso acontece. Presente de indicativo, presente de subjuntivo. Imperativo afirmativo, imperativo negativo, em todos os pronomes, menos nosotros e vosotros. Isso aqui aparece em prova. Se você encontra uma alternativa que diga, nosotros te cuentamos, não é possível, porque irregularidade não acontece em nosotros e vosotros. Tem outro tipo de irregularidade, aparece na apostila, você pode revisar e estudar esses. Presente de modo indicativo de verbos elementales. Sugestão. Dê uma revisada no mínimo que você devia decorar, devia estar com isso, né? Na hora da prova, frequentemente essas palavras aparecem. Troque essa frase por plural. Você tem que saber a conjugação, pelo menos o presente desses 4 verbos, além do verbo haver, né? Então, do verbo ser, eu sou, tu eres, ele es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son, né? O resto é verbo estar, né? Essa tabelinha aqui. Há abundante informação disso também na internet. Procurar tabelas de verbo é uma coisa que você também pode fazer. Como digo, eu estou indicando aqui o que o aluno deve saber para fazer uma prova de espanhol sobre a matéria de verbo. Essa conjugação, pelo menos no presente, vocês também têm que dominar, tá? É básico. Dos exercícios da página 13. Exercício da página 13, nós temos o primeiro que diz rellenar las lagunas com o tempo verbal apropriado. Pretérito indefinido y presente de indicativo. Ya está diciendo cómo que el verbo debe estar no ejercicio. Dice, pretérito indefinido y presente de indicativo. Ahí a gente comienza a pensar. Dice antaño. Puede ser que el aluno no saiba qué significa antaño. Mas yo tengo aquí esta palabrinha me. Si está diciendo me, ¿quién es el sujeito da frase? Eu. Então, aquilo que eu vou procurar aqui tem a ver com eu. E a primeira resposta, ela tem que estar no pretérito indefinido. Pretérito indefinido, o passado, aquilo que eu já fiz, né? Então, primeira coisa, aqui diz reímos, não pode ser. Por quê? Porque está falando de uma pessoa só, não pode ser nós. Aqui diz reiré, não pode ser, porque reiré é do futuro, né? Então, estamos procurando aquela palavra que fala do passado. Dice, mucho con los chistes, pero hoy, porém, hoje, a palavra chiste significa piadas, porém, hoje, não, alguma coisa mais, né? Agora, como a frase toda está na primeira pessoa, eu não posso aceitar hacemos, eu não posso aceitar o haremos, né? E aqui diz que é presente de indicativo. Eu pergunto para vocês, haré é presente? Verbo, né? Haré, de que tipo de tempo é esse? Haré? Eu haré todo lo possível. Seria o futuro, exatamente. E como estamos procurando o presente, a gente descarta o haré. E o que a gente encontra no fim? Né? Reí. E hago, que seria eu faço. Aí diz reí, eu já fiz. E hago é a conjugação do presente do verbo hacer. Aquilo que eu faço, resposta correta, letra D. Né? Próximo. Na frase, recorri buena parte dessa fulgurante cornisa. Pode ser que a pessoa não saiba exatamente o que é recorrer, mas você sabe que significa correr, né? E quando você pensa correr, é presente, passado ou futuro? Corri. Eu? Se eu digo, se for o verbo correr, eu digo, eu corro, tu corres, ele corre, né? Se fosse presente. Mas se eu já fiz, eu já corri, que mesma coisa que eu já
recorri significa que eu já fiz. Como se chama o tempo no qual eu já fiz a ação? E eu terminei. É aquele que é imperfeito. Imperfeito não é aquele que eu fazia. Imperfeito eu fazia, eu recorria. Aquilo que eu já fiz é aquilo que não faço mais. É aquilo que em espanhol se chama de pretérito indefinido. Né? Letra B. Por isso diz-se pretérito imperfeito, que eu fazia, pretérito indefinido, aquilo que eu já fiz. Eu recorri, já não faço mais, já terminei de fazer isso. Temos dois exercícios aqui a mais, que não estão na apostila, só para mostrar para vocês como isso pode aparecer em prova. Essa primeira combinação eu tenho ali ensinado, depois disse que cambiava, depois disse que poblaram. Cambiava, a qual pretérito corresponde? Cambiava. É algo que eu fazia, né? Eu cambiava, eu fazia. Então a segunda parte da resposta tem que ter pretérito imperfeito, tem que ter, né? Não pode ser então letra B, não pode ser então letra C. Aí nós temos letra D, letra E. Dice poblaron, poblaron é povoaram. Então significa que já foi feito, né? Povoaram. Isso é uma ação encerrada ou uma ação lembrada? Eu já fiz ou não fiz? Poblaram, né? Já foi, já aconteceu. Então ali eu estou falando de qual tempo? Do pretérito imperfeito, de novo, imperfeito, aquilo que eu fazia. Indefinido, aquilo que eu já fiz. Então estamos falando de indefinido. Aqui eu tenho indefinido e também eu tenho indefinido aqui. Indefinido. Como se chama esse tipo de combinação? Verbo haver mais particípio. Eu tenho ensinado. Aquilo que se chama de pretérito perfeito. Pretérito perfeito, nós temos pretérito perfeito, pretérito imperfeito, indefinido, letra D, alternativa correta. Pretérito perfeito, essa combinação. Último ejercicio. Los sabios no quieren al simple su compañía, que se vuelva a su casa. Vuelve a tu casa. Y digo aquí, vuelva. Es como si yo falase para él, no imperativo. Vuelva. Pede para él que vuelva. Mas cuando falo para ti, vuelve. A mesmo tipo de combinação, vuelva, ele, vuelve, tu, eu encontro também aqui, nessas combinações. Eu digo aqui, por exemplo, o número 1. Diz para ele que corra. Aí eu vou lá e falo para ti, né? Tu, anda, corre. Mesmo tipo de combinação de ele e tu no imperativo, eu encontro no número 1, eu encontro no número 2 e eu encontro também no número 8, né? Esses aqui, então, mostram como o imperativo muda, né, de terceira pessoa do singular para segunda pessoa. Por último, só para apresentar e encerrar, essas aqui são listinhas e vocês têm na apostila, tá? A listinha de palavras que são heterogenéricas e palavras que são heterosemânticas, né? Depois vocês podem revisar na sua apostila, isso está na unidade 9. Palavras que mudam de gênero, né? Essas daqui que eu apresento são aquelas que mais aparecem. E depois, também é muito eficiente que você revise heterosemânticas, que são as palavras que mudam de significado. Essa lista está na apostila. Pode girar um pouquinho a tua aqui, por favor? Na página número 14. Na página número 14 você tem uma lista completa, né, de palavras heterogenéricas e palavras heterosemânticas, né? Então isso aí fica para vocês estudar. Muito obrigado e bons estudos.